Olá pessoal, bem-vindo a mais um Descomplicando o Direito do Trabalho. Hoje, mais uma vez, iremos falar sobre o direito do trabalho e o Covid-19, ou também conhecido como coronavírus. Pessoal, nós vamos tratar hoje nesse vídeo da medida provisória número 927, que trouxe uma série de questionamentos, tanto por parte dos trabalhadores quanto por parte dos empregadores. Antes de adentrar o primeiro tema a respeito da medida provisória, eu quero deixar claro para você que me assiste que eu não irei tratar do artigo 18 desta medida provisória. Ele versava justamente sobre a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho por até 4 meses sem a devida remuneração ao trabalhador. Logo após a publicação dessa medida provisória, este artigo 18 foi prontamente revogado, haja vista que a constitucionalidade dessa previsão da medida provisória era bastante questionável. E por que eu digo que é questionável? Porque a nossa Constituição, no seu artigo 7º, inciso 6º, prevê que as reduções salariais, ainda que conjuntamente com a redução proporcional de jornada, só têm lugar mediante acordo ou convenção coletiva, ou seja, negociação com o sindicato. Então, uma vez que o artigo 18, que previa essa suspensão e a consequente qualificação do trabalhador por meio online, foi revogada, eu não irei tratar aqui disso no nosso vídeo de hoje. Eu começo a nossa discussão, a nossa exposição sobre o artigo 2º da medida provisória 927. Ele traz uma previsão bastante relevante, sobretudo para o dia a dia, de você trabalhador, de você empregador ou quem atua no dia a dia do direito, como eu, que sou professor e advogado. Respondi diversas consultas sobre esse tema já. Ele diz no seu artigo 2º que empregado e empregador poderão celebrar acordo individual escrito. Até aí nenhum grande problema. No entanto, este acordo irá prevalecer sobre os instrumentos normativos, legais e negociais respeitados, obviamente, os limites da Constituição Federal. Pessoal, eu vejo com uma certa reserva esse ajuste individual se sobrepondo à norma coletiva, até porque é contra o próprio espírito que nós vemos desde a reforma trabalhista em 2017, em que se privilegia justamente a negociação coletiva. Tudo bem que estamos diante de um momento de pandemia, um momento de calamidade pública. No entanto, acho bastante arriscado e pondero bastante a utilização desse acordo individual quando ele vai se sobrepor a alguma disposição de acordo com convenção coletiva ou disposição de lei. Embora, recentemente, o ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, já tenha manifestado sobre a constitucionalidade desse dispositivo da medida provisória, eu sugiro a você ter bastante cautela ao utilizar. Não preveja nada que seja contrário aos instrumentos coletivos da sua categoria, ou acordo coletivo firmado entre empresa, empregador, e o sindicato dos trabalhadores. Muito cuidado, que pode ser que lá na frente, numa discussão judicial, essa disposição não prevaleça ao pé da letra, ou seja, aquilo que se eventualmente ajustou nesse momento não tenha devida validade jurídica. Então fique atento a esse ponto. A segunda questão que eu quero trabalhar com vocês, pessoal, já até falei no meu vídeo anterior. Uma das soluções que poderia ser adotada para resolvermos ou mitigarmos parte dos problemas que estamos enfrentando é o regime de teletrabalho. É possível, então, determinar ao trabalhador que vá laborar em sua casa, em sua residência. E aqui, pessoal, eu nem vou entrar em muitos detalhes jurídicos, como, por exemplo, a suposta ou eventual diferença entre teletrabalho, trabalho remoto, trabalho à distância, porque esse não é o espírito da medida provisória nem do momento, mas sim preservar os direitos do trabalhador, preservar o emprego e permitir, obviamente, a sobrevivência dos empregadores, especialmente daqueles microempresários, daqueles empresários de pequeno porte que enfrentam muita dificuldade, sobretudo neste momento. E quais são as regras desse teletrabalho que já tem uma regulação na CLT? Foi também um pouco flexibilizada. Temos apenas que comunicar o trabalhador com 48 horas de antecedência, nada mais do que isso. Os instrumentos de trabalho, via de regra, devem ser custeados pelo empregador. Nesse momento em que se determina o teletrabalho, isso não é diferente.
Pode ser que num primeiro momento não seja possível, né, fornecer ao trabalhador, por exemplo, uma internet banda larga que ele não tenha. Então, se ele tiver que custear isso no primeiro momento, óbvio que este custo pode ser objeto de reembolso, de ressarcimento por parte do empregador, que a princípio é quem deve custear todo esse custo, né? Então, pessoal, temos que ter bom senso nessa situação de urgência e de calamidade. Podemos implantar o teletrabalho, é uma ótima ferramenta, mas algumas obrigações persistem. Então, é muito importante também só lembrar que a disposição expressa da medida provisória, lá nos seus artigos 4º e 5º, né, que os instrumentos que porventura forem fornecidos para o trabalhador, como por exemplo um computador ou outro meio de trabalho, não representa remuneração, não representa salário-utilidade. Então isso jamais poderá ser incorporado ao salário lá na frente para fins de cálculo, por exemplo, de férias a que esse trabalhador tem direito, a 13º. Não, de maneira nenhuma isto caracteriza salário. E eu chamo a atenção, pessoal, para algo que eu também enfatizei no vídeo anterior sobre aí o Covid-19. O que eu disse anteriormente? Falei, olha, muito cuidado com o teletrabalho. Embora a CLT, no seu artigo 62, inciso 3, contém a previsão de que esse trabalhador não tem direito às horas extras, é uma previsão um pouco até questionável. E a medida provisória nos traz também previsão semelhante. Diz o parágrafo 5º do artigo 5º. O tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada de trabalho normal do empregado não constitui tempo à disposição, regime de prontidão ou de sobreaviso, exceto se houver previsão em acordo individual ou coletivo. Pessoal, eu não vejo com muita segurança jurídica essa disposição. Na minha visão, a ótica de qualquer trabalho tem que ser preservada, ainda mais num momento como esse que o home office ou teletrabalho é uma necessidade diante do isolamento social que nos foi determinado, né, e que nos foi imposto por uma necessidade, inclusive de saúde pública. Então, eu não vejo como se pode exigir desse trabalhador o uso dessas ferramentas, ainda que tecnológicas, fora do horário normal de trabalho. Se isso acontecer, na minha visão, insisto, irá sim este trabalhador ter direito às horas extras. Óbvio que caberá a ele provar, neste caso, né, a existência dessas horas. Talvez seja num sentido mais processual que o legislador tenha inserido essa disposição no texto da medida provisória. Mas o meu recado para você que me assiste é justamente esse. Cuidado com essa disposição. Não a tome ao pé da letra. Tome sim os cuidados no seu dia a dia. Não exija do trabalhador por telefone, pelo WhatsApp, nada além do que é devido na sua jornada normal. Isso vai evitar muitos transtornos, inclusive a discussão jurídica sobre essa previsão legal. Ok? Vamos prosseguir aqui o nosso estudo, pessoal, com uma outra ferramenta que eu também sugeri que pudesse ser utilizada para mitigar os efeitos desse momento. Naquela ocasião, no vídeo anterior, eu até sugeri primeiro a utilização das férias coletivas, haja vista a possibilidade jurídica maior de flexibilização daquele prazo, né, de aviso ao Ministério do Trabalho, daqueles 15 dias. No entanto, aqui estou seguindo a ordem do texto da medida provisória e essas férias individuais são tratadas primeiro, por isso vou abordá-las aqui com você anteriormente às férias coletivas. Quais são as novas regras durante apenas esse período de calamidade, pessoal? Isso não vai, a princípio, se incorporar ao nosso ordenamento jurídico, a CLT, perpetuamente, para sempre. Não. Isso é para ser utilizado neste momento de calamidade. Então, aquela comunicação que o empregador tinha que fazer das férias com 30 dias de antecedência foi reduzido também para 48 horas. E diante das dificuldades que enfrentamos, nada melhor do que nos despirmos um pouco de certas formalidades, como a de um aviso de férias absolutamente formal. Então, a própria legislação prevê que pode ser feito de forma eletrônica, por e-mail, por WhatsApp, de modo óbvio, né, pessoal, que se comprove que a outra pessoa, que o funcionário, recebeu. Então, o prazo de 30 dias, que é o da CLT, ele fica reduzido a 48 horas de aviso de antecedência para o trabalhador. Os períodos de férias não podem ser inferiores a 5 dias, cada um deles.
E mais, tem um instituto que causou polêmica, mas a meu ver é de grande importância. No vídeo também anterior eu disse que não havia previsão legal de antecipação de férias para aquelas pessoas que ainda não tinham o período aquisitivo completo. Por exemplo, não tinham 1 ano de trabalho, 1 ano de casa. Então elas não poderiam usufruir, né, de férias. E essa antecipação não tinha previsão legal. Agora nós temos. Agora nós temos uma previsão justamente nesse sentido. Podemos dar férias àqueles que têm, por exemplo, 2 meses de casa, até mesmo no contrato de experiência. Não há nenhum óbice para isso. No entanto, um outro ponto que gerou diversos questionamentos e consultas diz respeito à previsão do artigo 6º, parágrafo 2º, que dá margem a permitir o adiantamento de períodos de férias futuros, de 1, 2, 3 anos à frente. Aí, pessoal, muita calma. Eu entendo que, a despeito desse texto da medida provisória, isso não pode ser feito. Podemos antecipar um período de férias. Por quê? A natureza jurídica do Instituto de Férias, pessoal, nem seria propriamente esse daí a dificuldade de se aceitar no mundo jurídico essa antecipação de férias. Porque as férias, após um período de trabalho, de estresse, a pessoa ter direito, o funcionário ter direito àquele descanso para restabelecer sua saúde, suas energias. Então, se eu estou antecipando as férias de um trabalhador que tem apenas 2 meses de casa, como exemplifiquei aqui, essa finalidade das férias, desse instituto jurídico, está sendo alcançada. Então, eu já estou relativizando isso em relação a umas férias em virtude do momento de calamidade, da pandemia em que vivemos. Todavia, não podemos admitir que isso seja reiterado em períodos futuros, senão aí teremos de fato, um risco jurídico muito grande. Vi diversos doutrinadores comentando, inclusive o ilustre Carlos Henrique Bezerra Leite, que eu tenho enorme admiração, que hoje mesmo disse em uma live que entende, como eu, que essa disposição do artigo 6º, inciso 2, que supostamente permite períodos além do primeiro de férias que sejam antecipados, que é inconstitucional. Ok? Pessoal, pagamento das férias e terço constitucional. Isso também sofreu modificação na reforma trabalhista. Via de regra, quando saímos de férias, nós recebemos antecipadamente o salário daquele período, até 2 dias antes, e também aquele acréscimo remuneratório, que é o terço constitucional, que é previsto na nossa Constituição. Para aliviar os caixas dos empregadores sem desfazer do direito dos trabalhadores, o que a medida provisória, a meu ver acertadamente, chegou ao meio termo? Olha, os pagamentos dos salários continuam normais, não há essa antecipação quando você vai sair de férias. O que isso significa? Que eu saí de férias agora e vou receber o meu salário até o 5º dia útil do mês subsequente. E o terço de férias, quando eu vou receber? Pode ser a qualquer tempo, mas há um limite, que é justamente a época de pagamento do 13º lá no fim do ano. Então, o empregador terá todo o ano de 2020 para arcar com esse terço constitucional. O trabalhador permanece com o direito a ele, mas o seu pagamento fica diferido, fica prorrogado, a fim de aliviar, repito, o caixa da empresa e permitir, que o trabalhador mantenha o seu posto ali de trabalho. E, por fim, no que tange aqui as férias individuais, nós temos também a previsão na CLT que faculta ao trabalhador converter 1/3 dessas férias em abono, vender, popularmente, dizendo os 10 dias de férias. Quando ele solicita isso, respeitados os preceitos legais da CLT, o empregador tem que aceitar e indenizá-lo por esses dias, que ele não vai usufruir. No meu exemplo aqui, esses 10 dias. Agora, diante dessa situação de calamidade e buscando preservar os empregos, essa medida pode ser rejeitada pelo empregador, ou seja, ele pode negar este pedido de conversão, ok? Prosseguindo então, pessoal, para as férias coletivas, como eu falei aqui anteriormente, não temos grandes regramentos, mas sim também a mitigação do prazo. A CLT exige o quê? Que o aviso de férias coletivas seja feito com 15 dias de antecedência ao Ministério da Economia, que o Ministério do Trabalho hoje não mais existe, foi incorporado em sua quase plenitude ao Ministério da Economia, e, posteriormente, deve-se haver uma comunicação ao sindicato. Toda essa formalidade caiu por terra, não existe durante esse período de pandemia, e esse prazo de antecedência de 15 dias também foi reduzido para 48 horas. Então, é um outro instrumento que pode ser utilizado para mitigar os efeitos dessa crise que estamos vivendo, que obviamente traz reflexos econômicos muito grandes e com o objetivo, pelo menos, mínimo de preservação
de empregos. Pessoal, um outro tema que surgiu na medida provisória e que é bacana é a antecipação de feriados. Está lá no artigo 13. Não tem grandes novidades. Os feriados que podem ser antecipados não são aqueles a princípio religiosos, mas sim os previstos em legislação. Legislação federal, legislação estadual, legislação municipal ou distrital. Então basta verificar na legislação do Brasil, ou do seu estado, ou da sua cidade, quais são aqueles feriados. E aí você simplesmente compensa. Ou seja, a folga que o trabalhador teve hoje, teve amanhã, compensa, por exemplo, com o trabalho no 7 de setembro, no 15 de novembro e por aí vai. Então é uma medida muito interessante para mitigar, né, esses efeitos sem que haja perda remuneratória por parte do trabalhador. O que é importante é que deve haver uma notificação ao trabalhador acerca dessa antecipação dos feriados, indicando neste documento, óbvio, neste aviso, que quais, né, são os dias que são objeto de compensação. E caso haja um interesse de compensar, né, de antecipar outros feriados, inclusive religiosos, pode haver um ajuste mediante acordo individual escrito. Isso, pessoal, nunca também deixa de lado a possibilidade de um ajuste, de um acordo com o sindicato da categoria, né? Então, essa antecipação pode ser feita, né, dos feriados religiosos, sobretudo, por meio de ajustes em acordo ou convenção coletiva, ok? Pessoal, já partindo aqui para a parte final da nossa medida provisória, eu não posso deixar de falar com vocês de um importante instrumento, né, aí mais para o empregador, que pode ser utilizado para esse alívio de caixa. É sabido por todos vocês que mensalmente o empregador tem que recolher 8% da remuneração do trabalhador a título de FGTS, que fica lá naquela conta na Caixa Econômica Federal. Esse valor não é descontado do trabalhador, mas o empregador tem que efetuar esse recolhimento. E diante do contexto que estamos vivendo, que muitas empresas estão com suas atividades 100% interrompidas, o que foi feito? Os recolhimentos do FGTS, que seriam das competências de março, abril e maio, portanto, objeto de recolhimento em abril, maio e junho, foram postergados para julho e vão ser pagos a partir dali em 6 parcelas mensais, sem atualização, sem encargos, sem juros, sem multa. Ok? Mas fique atento. Por quê? Se no curso deste diferimento do pagamento do FGTS houver a rescisão do contrato de trabalho, é devido todo o pagamento, inclusive da multa de 40%, mas também sem juros, sem multa e sem encargos. A pessoa somente, né, o empregador somente perde a prerrogativa de continuar parcelando aquele FGTS. Entendido, pessoal? Então, eu queria agradecer a vocês pela atenção. Estou disponível aqui no YouTube, no Instagram, nas minhas demais redes sociais. Então, inscrevam-se no canal Descomplicando o Direito do Trabalho, ativem a notificação, né, o sininho aí, para vocês ficarem sabendo dos novos vídeos. E caso tenham alguma dúvida, podem utilizar aqui o campo, né, embaixo das perguntas, assim como o direct no Instagram, né, e outras redes sociais nas quais aí eu faço parte, ok? Muito obrigado e até a próxima, pessoal!